Acho que agora vai, Vivi. Tá legal. Aê, guria. Vamos lá. Bora fazer essa live. Bom, gente, então vamos lá, né? A gente está aqui ao vivo, eu e a Vivian. A gente teve alguns percalços aqui no começo da live por conta da internet, por conta de problemas técnicos, mas problemas técnicos nunca são problemas na nossa vida. Afinal de contas, quem empreende sabe que a gente tem que lidar com situações, às vezes, que acontecem no meio do caminho. E isso é muito legal, porque eu falo que a grande mágica de empreender e ter sucesso, né, Vivi, é a gente conseguir se virar nos 30, né? Então, às vezes a gente tem que divulgar nosso trabalho, tem que fazer live, tem que fazer um monte de coisas, e a internet falha, e dá pau, e tá tudo bem, gente. A gente segue o baile, lindas, maravilhosas, né? E vamos para frente. Bom, a Vivi é uma amiga especial, então a gente está começando essa live, a gente está distribuindo aqui no Instagram e estamos distribuindo também no YouTube, tá, gente? Então, por isso que a gente vai olhar para duas câmeras, só para vocês entenderem aí nosso movimento aqui. E a gente vai conversar muito sobre finanças hoje. Eu sempre falo para as gurias que para a gente ter produtividade na vida, a gente precisa se organizar de forma plena. Então, a gente precisa ser saudável emocionalmente, fisicamente, e a nossa empresa precisa ser saudável. Se a gente não tiver cuidado com números na nossa empresa, e quando eu falo de números, eu falo de muitos números. Então, por exemplo, no seu marketing, você precisa cuidar dos números, você precisa cuidar dos seus seguidores, de quando você está investindo de grana para impulsionar e criar campanhas. E dentro da sua empresa, você tem muitos números que você também precisa prestar atenção. E a gente vai conversar muito sobre isso aqui. Então, se vocês estão empreendendo, se vocês querem começar a empreender, conhecem quem empreende, aperta no aviãozinho aí, chama a galera para vir para essas lives, porque hoje é o dia das pessoas aprenderem sobre números. A gente vai falar com isso. Vivi, muito bem-vinda. Muito obrigada pela sua presença. Eu sei que você tem uma vida super corrida também, né? Mãe, empreendedora, esposa, mil coisas. E obrigada por estar aqui, obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. E me fala aí um pouco de você, para daí a gente já começar nosso bate-bola prático. Oi, Lu. É um prazer estar aqui, até que enfim, né, marcamos essa live, a gente sempre toca figurinhas aí do nosso trabalho, e estamos tentando agendar, mas vai, né, do jeito vai, com alguns imprevistos aí que sempre aparecem, né, imprevistos de todas as formas na vida do empreendedor, financeiramente Sim. também, até vamos falar disso hoje. Sim. Então, para mim é muito prazer, uma honra estar aqui com você e poder ajudar a sua turma aí, nessa galera que vai entrar nesse curso agora, né, próxima turma sua. E vai ter aula bônus minhas também, né, a gente vai falar de fluxo de caixa na aula bônus. Então, a aula está bem bacana, preparei um para vocês, e eu tenho certeza que vai agregar muito aí no negócio da mulherada. Aliás, a Vivi mencionou uma coisa, gente, muito legal. A gente está lançando o curso Entrando no Flow, e a Vivi, como uma pessoa entendedora aí de números, eu fiz questão que ela desse uma super aula que a gente vai dar de bônus dentro do curso. Então, vocês estão vendo a Vivi aqui, mas vocês vão ver a Vivi também no Entrando no Flow. Tá? Então, vamos lá. Vivi, começamos com as perguntas, guria? Pode ser. A gente separou aqui algumas questões, né? Tem então, muito assunto para falar de dinheiro. Realmente, assim, é um desafio a gente, né, dar uma peneirada para não ficar muito extenso o conteúdo, mas essas perguntinhas estão bem bacanas e espero que a gente possa ajudar aí o pessoal. É isso aí. Então, vamos começar, gente. A gente começa com a primeira pergunta, que é: quais são os pontos importantes que uma empreendedora não pode esquecer quando a gente está falando das suas finanças? Bola no seu pé, Vivi. Eu separei aqui 4 itens que a empreendedora ela precisa ter aí para ter uma boa gestão, né? Então, um deles é o controle financeiro, e você entender o porquê você está fazendo aquele controle financeiro, porque é bem comum as pessoas começarem, né, um negócio tudo empolgada, anotando o recebimento, pagamento, e elas não utilizarem para nada aquelas informações e elas pararem de lançar aquelas informações. Então, elas não entendem o objetivo de ter aquele controle financeiro. Então, você precisa ter um controle financeiro eficiente para o seu negócio, adaptado para o seu negócio. Então, dificilmente você baixa uma planilha na internet que você vai conseguir usufruir ela da melhor forma, né? Então, encontrar um controle adaptado e saber os objetivos, saber analisar aquele controle, né? Para isso, você precisa ter uma boa organização, então organizar tudo que entra e tudo que sai,
quanto mais estratégico tiver organizado essas informações, melhor é para a sua análise. Então, ao invés de você controlar lá faturamento, não, coloca os tipos de receitas. Eu vendo, por exemplo, a Lu, eu vendo 3 tipos de curso. Qual curso que eu mais vendo? Deixa eu ver por mês quanto que eu ganho de cada curso. E também quais são as despesas que eu tenho para cada curso, né? Lógico, o curso é muito fácil, né? A gente calcular aí a despesa e a receita. Agora, quando a gente fala de uma empresa que envolve produtos, né? Porcentagens, comissões, então acaba não virando aquela continha de padaria. Então, é aí que o controle vem para fortalecer mesmo o negócio, né? Coloquei também aqui que a gente não pode deixar de reinvestir no próprio negócio. Então, você precisa ter lucro para ficar sempre reinvestindo. Se você parar de reinvestir, o negócio vai, né, definhando, não tem jeito, né? Por dia, muitos empreendedores surgem por dia, no nosso país principalmente, né? Que é um país super criativo. E então, as pessoas, quando ela abre um negócio, ela abre com o máximo de tecnologia, com o que tem de mais novo no mercado. E se você não reinvestir no seu negócio, você vai ficando para trás. Então, você precisa ter dinheiro para fazer esses reinvestimentos aí, né? Pode ir perguntando. Só para te cortar, assim, só para te cortar não, né? Te cortando, só para complementando. Complementando. Você mencionou uma coisa, Vivi, que é muito importante, assim, a gente precisa realmente estar se atualizando o tempo todo, e quando a gente fala de empresa, a gente não fala só de maquinário, inclusive, a gente fala de capital humano, né? Então, a gente precisa muito estar fazendo cursos, estudando, entendendo condições novas de mercado, comportamentos de seres humanos, porque a gente está vendo que está mudando muito, né? E as pessoas estão cada vez mais humanizando isso. Então, a gente realmente precisa ter um caixa ali para esse tipo de investimento, né? Como que eu vou gerir melhor a minha empresa, o capital da minha empresa, as pessoas dentro da minha empresa. Então, esses cursos, realmente, eles têm que ter uma previsão de entrada ali do teu dinheiro para destacar para isso. Tem. E eles potencializam o negócio, né? Você tendo uma equipe bem treinada, você também, né, buscando desenvolver as competências que ainda não estão muito boas, né? Por exemplo, uma liderança, né? Quando a gente decide empreender, a gente não sabe que a gente vai ter que ser um líder, né, inspirador, para a gente ter uma equipe muito boa, para a nossa empresa ter muito sucesso. Então, a gente tem que buscar essas capacitações, até um servidor. O servidor, ele não dura 20 anos. Então, a gente tem que ter de 5 em 5 anos, eu vou trocar o servidor. Então, são muitas coisas que você precisa reinvestir no negócio para realmente não ficar para trás, né? E também coloquei aqui imprevistos. Então, às vezes, a gente também não conta com imprevistos, e na nossa vida pessoal a gente tem imprevistos, e na vida da empresa também temos. Então, ninguém fica fazendo um planejamento que vai ficar doente daqui 6 meses, né? E vai precisar comprar remédio. Então, na empresa é a mesma coisa. Você não imagina que você vai contratar e demitir em 1 ano. Você acha que você vai contratar, né? Você não está prevendo que você vai ter que pagar uma rescisão. Então, você precisa ter sempre esses imprevistos aí, diminuir esses riscos, né? Já pensando que você vai ter imprevisto, que faz parte mesmo da vida do empreendedor. E quando quebra o computador, que é a sua vida, né? Porque a gente trabalha muito online, ainda mais agora na pandemia. Então, às vezes, dá um pau no computador, você fala, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Socorro! E aí você não fez o backup, você, né, não tinha nada, não jogou as coisas na nuvem, e você fica nua, na verdade, porque você fala, nossa, a minha vida estava dentro desse computador. E você tem que correr, e às vezes tem conserto, e aí é o que você está falando do imprevisto, né? A gente tem que desembolsar uma grana, e dependendo da grana, você fala, nossa, acho que eu vou ter que comprar um novo, né? E isso daí era um imprevisto, você não estava imaginando, mas você tem que ter ali no teu caixa um fundo de reserva, né, Vi, para isso. Exatamente. Então, entender quais são as ferramentas que a sua empresa depende, né? No nosso caso, é o celular e o computador, né, Lu? Então, se a gente for assaltada e roubarem o celular e o computador, a gente precisa ter dinheiro para comprar isso logo. Sim. E se a gente for parcelar todos os imprevistos, a gente vai se enrolar financeiramente. Então, o ideal é ter essa reserva mesmo para esses imprevistos. E da empresa, né, dependendo da sua empresa, são imprevistos diferentes, né? Cada empresa aí tem a sua estrutura e tudo mais. Então, eu separei esses 4 pontos. Ter o controle financeiro. O outro, ter uma boa organização, né? Saber utilizar esse controle financeiro e ter uma boa organização de sempre estar lançando tudo que recebe, tudo que paga. Reinvestir no próprio negócio e
se precaver aí desses imprevistos. Show de bola, gente. Então vai anotando, porque essas coisas são muito importantes e a gente às vezes deixa elas de lado. Vamos lá. Nossa pergunta 2 aqui, ó. Quais são as tarefas gerenciais financeiras que tomam mais tempo e como deixá-las mais ágeis? Porque a gente sabe que tem gente que adora números, Vi, mas tem gente que odeia, né? No caso, eu. E aí, nada como ter amigas que adoram, né? Porque eu odeio. Mas a gente sabe que a gente precisa fazer isso. E eu falo para as meninas que é o seguinte: todas as coisas que a gente não gosta de fazer, a gente procrastina. Então, a gente tem que entender que já que a gente vai ter que fazer, porque a gente tem que fazer, porque é a nossa sobrevivência empresarial, a gente tem que entender que a gente vai ter que destacar mais tempo para uma atividade que a gente não gosta. Então, se a pessoa não gosta, por exemplo, de criação, que é uma coisa que eu adoro fazer, se ela colocou na agenda dela 1 hora, bota 2, porque vai rolar. E o financeiro é a mesma coisa. Tipo, você não gosta da sopa de números, era 1 hora que você tinha destacado na tua agenda, coloca 2. Exatamente, Lu. Eu separei essa informação também para colocar. Então, assim, a gente precisa otimizar, né? Você já deu aí uma grande ideia de, tipo, se você não gosta da tarefa, coloca na agenda, porque senão você não vai fazer. Você não vai fazer. Você vai fazer na hora que der tempo. Ninguém tem tempo para nada. Então, você precisa colocar lá, e você também vai ter noção do tempo que você gasta com isso. Então, é muito bom. Então, quanto mais a sua empresa cresce, mais tempo você vai gastar com o financeiro. E aí, amanhã, você precisa contratar alguém. Então, é um tempo bom. Então, significa algo bom, né? Claro. Então, amanhã você precisa contratar um braço direito para te ajudar com esses lançamentos, porque é algo totalmente operacional. Alguém só lançar o que entra e que sai, né? Sim. Então, você já sabe o quanto tempo você gasta com isso. Fica até fácil você estimar o trabalho dessa pessoa e tudo mais, né? Eu até presto alguns serviços assim para várias empresas e a gente fecha por hora. Então, é tudo empresa pequena, que não tem, né, muitos funcionários, então eles terceirizam também essa parte. Sim. Então, assim, o que dá para você fazer para otimizar, né, principalmente quem empreende sozinho? Você pode colocar todas as contas com um vencimento bem próximo, ou na mesma data. Então, joga tudo para o dia 20, 25, e você vai correr o risco de não esquecer, porque na correria a gente esquece de pagar conta, né, então você já elimina esse risco de esquecer de pagar conta e pagar juros por conta disso. Você também entra no banco poucas vezes, então entrou no banco uma vez só, já faz tudo, né? O que der para colocar no débito automático vale a pena também, né? Aquelas contas que não oscilam muito, que não precisam ficar conferindo, né? Você também vale a pena colocar. E também é muito bom porque você já sabe o saldo que você vai precisar ter naquela data. Então você joga tudo para o dia 20, você fala, olha, normalmente no dia 20 eu pago 5 mil reais de conta. Então, até o dia 20 eu preciso ter pelo menos 5 mil reais lá na conta, né? Eu percebo que essas pessoas que vivem na correria, né, que ainda está crescendo, é muito difícil a gente, né, ter um controle financeiro e fazer tudo, né? Porque é muita coisa para fazer de uma vez só. Então, se você se organizar dessa forma, você já consegue até criar metas de faturamento. Então, você chegou no dia 15, viu que só tem 3 mil, você fala, eu preciso de 2 mil reais de todo jeito para pagar a conta no dia 20. Fica até um mecanismo mais rápido, né, de você não ficar patinando, né? Isso vai te ajudar a não patinar mesmo nas finanças. Então, se você jogar todas as contas para uma data, já consegue eliminar esse tempo, né? Poupar o tempo de ficar entrando no banco, consegue ter noção do saldo que você precisa ter na conta e também corre o risco de não esquecer, né? Evita o risco de esquecimento e não pagar juros. E uma coisa legal também, né, Vivi, de falar, é que, assim, para aquelas pessoas que não gostam de ir a banco, né, eu acho que ir a banco é uma perda de tempo hoje em dia, né? A gente tem bancos digitais muito legais aí, que tem ajudado muito, que as tarifas, às vezes, são 0, né? Você não tem tarifas, hoje em dia, dá para procurar fazer um saving aí de grana com esses tipos de bancos digitais que funcionam muito bem. Eu tenho conta em banco digital e adoro. Eu tenho em banco físico também, eu tenho uma conta, né? Mas eu percebo que, assim, cada vez mais as pessoas estão conseguindo não usar o tempo delas em fila de banco, porque isso é uma perda desnecessária, né, Vi? Não, total. O banco digital ajuda muito, principalmente na questão de tarifa. Então, você vai estar poupando aí, bem ou mal, né? Uma TED, tá? Uma transferência. Faz muita diferença no fim do mês, né? Então, você pode utilizar os dois, né? Ter um grande para
é que ainda o digital ele ainda está precisando fazer alguns acertos, né? Que nem pagar um imposto atrasado, você já não consegue pelo Inter, por exemplo. Exatamente, PVA. Então, assim, eles ainda estão criando essas conexões, né? Então, talvez ter um banco grande, né, para essas coisas maiores, né? E o pequeno para fazer várias transações, emitir boletos sem custo algum. Então, você consegue também dar uma bela de uma economizada aí. Sim. E assim, já está validado, né? Eu vejo que tem até clientes minhas que ficam com medo de entrar nesse mundo digital, mas coloca um pouquinho de dinheiro lá, vai mexendo aos pouquinhos no aplicativo, vai se familiarizando, que os seus funcionários já devem estar usando, então para eles vai ser ótimo também, e para fazer transferências e tudo mais, né? Então, já é algo que já está aqui, né? Eu recebi um e-mail do Inter, acho que tem mais de 9 milhões já de pessoas, então eles crescem muito rápido, também né? Tá gigante, né? Então, todos os digitais. Exato, eles estão aí aplicando muitas melhorias e tudo mais para ser a bola da vez, né? Mas os bancos grandes ainda tem alguns serviços aí que o digital não tem, mas vale a pena utilizar dessa forma mesmo. Anotei aqui também, né, essa questão de tempo, né? Às vezes as pessoas, por não gostarem, deixam para fazer uma vez por mês, e isso acaba demorando mais tempo. Então, se você picar, né, essa rotina financeira em várias vezes, melhor menos tempo você vai gastar. Então, vai depender muito do seu fluxo, né? Por exemplo, um restaurante, não dá para ele fazer semanalmente o financeiro. Ele tem que fechar o caixa todo dia. É um movimento muito grande. Agora, você pega uma empresa menor, né, de prestação de serviço, assim, tipo o nosso, a gente já consegue fechar um caixa semanal. Então, semanalmente, entro no extrato, lanço tudo que paguei, tudo que recebi, e faço análise, né? Então, eu já faço análise de como está o meu mês. O nosso mês tem 4 semanas. Se a gente analisar uma vez por semana, a gente vai estar aproveitando muito bem essas informações para focar em melhorar nosso negócio, né? Quando a gente sabe o quanto a gente precisa faturar, o quanto a gente tem para gastar, a gente se motiva mais em conversar melhor com o cliente, em atingir melhor essas metas, né? Então você sabe, olha, minha empresa já deu lucro, já paguei todos os meus custos, o que vem agora é lucro. Então, nossa, tipo, você fica muito feliz, né? Eu vou poder realizar uma viagem, né? Quando o empreendedor é pequeno, o dinheiro vai para o bolso, né? Não tem jeito, né? Então, você consegue pensar em outros planos, pensar naquele produto que você quer lançar, pensar naquele outro serviço que você quer lançar, né? E precisa de dinheiro. Então, você fazendo as análises semanais e não deixando para fazer uma vez por mês, você poupa esse tempo no fim do mês e também é mais proveitoso para a realidade do negócio, para o crescimento do negócio. E não fica só aquela atividade maçante, né, operacional de simplesmente lançar as informações e não ter conclusão nenhuma, né? Muito legal isso que você falou, porque essa semana em uma live eu falei exatamente isso. Eu falei, gente, vocês têm que prever na agenda de vocês o tempo do financeiro. A gente acaba não fazendo isso normalmente, mas é essencial. Deixa eu botar a bateria aqui, porque agora eu tô vendo que a bateria está acabando também Aqui o negócio tá o seguinte, tá tudo acabando bateria do celular, tá acabando bateria do computador. O dia inteiro a gente usando, né? O dia inteiro. Eu quero ver o que vai acabar primeiro. Tô até com medo. Show de bola, Vi, vamos lá. E aí a gente falou o seguinte, ó. Por que fazer uma conta jurídica pode aumentar a minha produtividade, me dar mais clareza? Diz aí. É exatamente isso. Não necessariamente ela vai aumentar a sua produtividade você ter 2 contas, né? Agora, você separando a salada, né? Normalmente, o empreendedor que está com as 2 contas juntas, tá tudo misturado. Então, você separar essas informações já vai clarear. Então, já vai evitar aquele desgaste emocional de você ficar pensando, deitar à noite na cama e não saber se tem dinheiro na conta daqui 10 dias para pagar as contas, ou se é para comprar mais estoque, o que você vai fazer com aquele dinheiro? Ou se é para você, né, gastar. Então, assim, você vai poupar essa energia que se desperdiça, né, que não faz bem mesmo para o nosso corpo, e vai conseguir olhar para as informações separadas. Mas tudo vai depender, Lu. Tem muitos empreendedores que o melhor a ser feito é ter uma conta só. Essa semana passada mesmo, tem um funcionário de uma empresa que eu trabalho que ele abriu 2 contas. Como ele presta serviço, ele falou, não, vou abrir uma conta PJ, né? Tem o meu CNPJ agora e tudo mais. Mas ele não tem muitos recebimentos e não tem muitas despesas pela empresa. A única despesa que ele tem pela empresa é combustível e a DAS que ele paga no meio do mês. Então, assim, ele ter uma conta só para receber e para pagar DAS não faz sentido nenhum, né? Então, legal falar isso. Ele ficou pouco tempo com as 2 contas e foi pior para ele, porque tem que entrar em uma e transferir para outra. Não faz sentido.
Então, assim, muitas dicas, né, de gestão financeira, a primeira que falam é essa, separar a conta da empresa da conta pessoal, né? Só que se o seu negócio for uma prestação de serviço, né, nesse formato, você tiver poucos clientes, né, por exemplo, uma fono que atende em 3 clínicas e ela já recebe o valor líquido, não tem por que ela precisar abrir uma conta para isso, né? Porque ela vai usar todo aquele dinheiro, ela vai fazer os cursos dela e tudo mais, mas não tem aquela separação, né, de prolabore, de lucro, enfim, né, para fazer aquela análise. Então, assim, agora, se você faz artesanato, por exemplo, aí é vantagem você separar as contas, porque você precisa comprar muito material, muitas vendinhas que você faz, né? Então fica aqueles caindo picadinho, um monte de recebimento. E as despesas também, vira e mexe, você compra alguma coisa. Então, aí separa, porque senão você não consegue saber o quanto você ganha por mês. Aí você fica embananado e a sua vida pessoal vira uma bagunça também. Então, para a vida, no fim das contas, separar ajuda muito a vida pessoal do empreendedor, porque ele consegue saber o quanto ele ganha por mês. Por mais que ele faça várias retiradas, né? Normalmente, quando ele separa as contas, ele ainda não está preparado para isso, ele faz várias retiradas por mês. Então, pinga um dinheiro na empresa, ele já tira para pagar a conta pessoal pela da empresa, né? Fica aquela coisa, pingou em uma, ele já tira e coloca na outra. Mas, aos poucos, ele vai percebendo o quanto ele ganha por mês, na da jurídica, e ele vai diminuindo essas transferências. Então, ele começa a fazer 2 transferências por mês, uma no dia 15 e uma no dia 30, porque ele já começa a entender o quanto de lucro que a empresa dá para ele, né? Mas não tem jeito, precisa olhar para a informação, precisa separar tudo certinho, porque senão não sai dessa rotina maluca mesmo. E aí é perca de tempo e a produtividade zero, né? Zero. Você vê, Vicky, o quanto é importante as pessoas elas entenderem que não dá para achar que tudo é regra, né? Quando a gente oferece uma consultoria para alguém, quando a gente ajuda uma pessoa a ter clareza do negócio dela, a gente está falando, olha, eu vou dar regra geral para o teu específico, para a tua realidade. E aí você vai saber aconselhar essa pessoa, vai por aqui ou vai por ali. Porque os livros, eles dão a base, a regra geral. Só que a vida de ninguém é igual, a empresa de ninguém vivência, é igual. E a vivência da gente como profissional, ou do profissional que você contratar, vai saber o que é melhor para você, né? Exato. O que é mais adequado. Exato. Então, é muito importante você falar isso, porque é muito verdade. Vamos lá. Qual a porcentagem que eu devo reinvestir na empresa para ela começar a crescer, Vivi? Então, lá no começo a gente falou, né, que precisa reinvestir no próprio negócio, mas essa porcentagem não é fixa. E muitas pessoas me perguntam, né, porque você tem lá, né, um faturamento de tanto, e aí sobra tanto por mês. Aí você fala, tá, eu vou colocar 30%, eu vou reinvestir, né? O pessoal quer aquela coisa exata também, igual você comentou. E não existe o exato, porque cada empresa tem uma deficiência e precisa investir naquilo, né? Eu tenho até alguns questionários que a gente consegue aí levantar qual área que está precisando desse investimento primeiro e tudo mais, né? E a gente consegue fazer porcentagens. Investe 30% em TI, investe 20% no desenvolvimento de pessoas, né? Investe tanto, né? Mas é muito da vivência, da necessidade do empreendedor. Então, o ideal é você mesmo analisar o risco dos investimentos que você está fazendo. Então, ao invés de pensar numa porcentagem, pensar no que você está investindo, na chance daquilo dar certo e quanto ele vai te dar de retorno. Então, por exemplo, né, uma pessoa como nós, né, que trabalha aqui com prestação de serviço. Eu quero fazer um novo curso. Quanto que custa esse curso? Custa R$2.000. Se eu fizer esse curso, quanto será que eu vou ter de retorno financeiro com ele? Qual que é a chance, né, de eu ter esse retorno financeiro? Então, você analisar, sim, os seus investimentos. Então, quero colocar uma cadeira nova aqui no meu cabeleireiro, né? Quero colocar uma cadeira nova. Tá, essa cadeira nova, ela vai te trazer mais cliente? Não necessariamente, né? Sua cadeira pode estar feia e você pode estar perdendo o cliente, porque o cliente não gosta de ficar numa cadeira rasgada, né? Tem uma má impressão. Mas não necessariamente ela vai te trazer um dinheiro, porém é um investimento que você precisa fazer para o seu negócio, né? Então, tudo é calculado, tudo depende. Mas você sempre olhando para o risco e também, né, você acaba fazendo um estudo daquele investimento e não faz, né, sem saber o rumo que vai tomar. Então, você também acaba fazendo investimentos mais certeiros. Você investiu nesse curso, viu que deu resultado, você fala, olha, esses cursos são legais, acho que vale a pena eu investir mais um, que eu vou conseguir aumentar minha receita, eu vou agregar mais na minha entrega, então vale a pena.
Então, você vai, né, buscando esse meio de investimento, né? E em contrapartida, outras coisas, né? Quando a gente fala de uma empresa maior, aí envolve mais gastos, reformas, né? Então, ao invés de você fazer uma puta de uma reforma no seu estabelecimento, talvez faça uma pequena, vê se o cliente gostou daquilo, vê se validou a ideia, e aí vai aumentando, né? Você está diminuindo o risco, diminuindo o tempo, né, da reforma, você faz algo mais simples, e diminuindo o investimento mesmo, né? Você vai testando aos poucos. Então, eu sempre falo para quando a pessoa quer investir em algo muito grande, ela ir validando aos pouquinhos, né? Que a gente vai, eu abri uma empresa, já vou fazer um site com tudo que eu forneço e tudo mais. Meu, calma, você tem certeza que é aquilo que você vai oferecer mesmo? Porque às vezes seu cliente vai dando um feedback, você vai mudando o seu serviço, né? Então depois você vai ter que mudar o site também. Então, assim, tem que ir validando, né? Tem que entender esse time aí do investimento. Então, a pergunta é, né? Não é quanto de investimento devo fazer no meu negócio, mas é qual é o risco que eu corro de dar certo, de dar errado, e qual que é o meu esperado de retorno financeiro de eu estar fazendo esse investimento. Você falou alguns pontos aqui, Vivi, que eu quero pincelar, que eu acho que são muito legais. Então, assim, eu acho que ontem eu estava trabalhando com as meninas, né, num curso que a gente está fazendo, que é o Desafio 7 Dias de Mais Produtividade de Organização. Legal. E aí, nesse curso, eu falo para as gurias para elas fazerem algumas tarefas, e uma dessas tarefas é organizar um ambiente, para que elas consigam entender, né, onde que estão as coisas, como é que elas encontram, o tempo que elas demoram, o que elas têm, o que elas não têm. E aí é muito interessante que algumas delas disseram para mim o seguinte: Lu, eu encontrei coisa na minha casa que eu nem sabia que eu tinha. Tem coisa que estava vencida, tem coisa que eu comprei que eu nunca usei, nem tirei a etiqueta. Então, assim, compra consciente. É isso que a gente está falando aqui, né? Então, a compra consciente, ela serve para a nossa vida e para a nossa empresa. Comprar consciente, se perguntar para que você vai gastar aquele seu rico dinheirinho suado, né? Faz sentido eu comprar isso ou não? Será que eu ainda consigo ser a história da cadeira que você falou? Então, isso é uma coisa. A segunda coisa que você mencionou, que é muito importante, é realmente, eu vou fazer um curso. Às vezes, eu não consigo mensurar de pronto o que esse curso vai me trazer. Mas a bagagem que a gente adquire com esse curso, ela vai sendo utilizada ao longo da tua jornada de trabalho, e aí você vai entendendo que os clientes que você fechou porque você tinha aquele conhecimento. E às vezes, de pronto, você não consegue entender qual foi o retorno daquele curso, mas na tua jornada empreendedora você vai falar: puxa, se eu não tivesse estudado isso, eu não estaria aqui hoje. Eu vejo isso muito porque quando eu fiz o MBA, eu falei assim: caramba, é um investimento punk que a gente coloca no MBA, né? E depois eu olhei e falei assim: olha, se eu não tivesse colocado esse investimento, hoje eu não teria habilidades para fazer determinadas coisas que hoje eu consigo fazer. Então, essa mensuração, eu acho que também é importante de a gente ter a cautela de falar assim: bom, às vezes eu não tenho muita clareza se isso vai me dar um retorno imediato, mas faz sentido dentro do meu negócio, dentro da minha empresa, dentro do meu desenvolvimento, me capacitar nesse assunto. Porque é aquela história que quando o aprendiz está pronto, o mestre chega, né? Então, é verdade isso. Então, se a gente se capacita, a gente consegue levantar a mãozinha e falar: eu consigo fazer isso, eu consigo ajudar nisso. Então, eu acho que essa é uma coisa importante também da gente mencionar, né? Não, total, Lu, E assim, às vezes a gente, igual você falou, né? Você não sabe exatamente o resultado que vai dar, mas, por exemplo, tô precisando vender mais. Aí você vai buscar um curso de vendas. Mas, na verdade, você está vendendo. Talvez, se você otimizar melhor o processo de vendas, você vai conseguir vender mais. Então, um curso de produtividade vai te ajudar demais a otimizar esse processo de vendas, né? Então, assim, é muito difícil a gente também, né, ser certeiro, né? Às vezes vem umas coisas, assim, complementares que faz toda a diferença mesmo. E uma coisa, Vi, que eu acho que é legal da gente mencionar também, é assim: a gente falou aqui de retirada de dinheiro do empreendedor, né? De ele ir retirando dinheiro, mas muitas vezes, quando a gente está começando, a gente não retira nada, a gente só põe. Na verdade, a gente tem a nossa caixinha reserva lá de sobrevivência humana, e a gente fala: resolvi empreender e vou colocar dentro do meu negócio.
E eu acho que é importante a gente mencionar que no começo a gente tem que... Por isso que é tão importante o planejamento, né, Vi? Se a gente tem a clareza de que o payback vai demorar um X tempo, a gente entende que a gente vai ter que colocar uma grana nossa no nosso negócio durante um X tempo, e o dinheiro que gerar daquele negócio a gente vai voltar para a nossa sobrevivência durante um tempo, porque a gente tirou o dinheiro da nossa sobrevivência, até o momento em que a gente encontre um ponto de equilíbrio empresarial, e aí a gente consiga falar, bom, agora eu estou começando a retirar lucro da minha empresa, né, Vi? Exato, exato. E demora um tempinho, né? São poucos os negócios, assim, por isso que prestação de serviço acaba tendo um retorno mais rápido, né? Mas quando você fala de produtos, de loja aberta, né? Realmente demora um tempinho para as coisas, né? Se estabelecerem, ficar um faturamento constante e crescente, né? Então, você vai dando muito. Então, o planejamento, ele vai te ajudar a também saber até que ponto você pode ir. Porque muitas pessoas acabam se endividando demais, estoura todos os cartões para pagar a vida pessoal, né? E depois para recomeçar é muito difícil. Para você procurar um emprego depois é muito difícil, você está muito desanimado. Então, o planejamento vai te mostrar, ó, até tal mês, se você não conseguir isso de vendas, o negócio vai começar a ficar feio. Então, talvez já pense num plano B. O que eu vou fazer se não entrar dinheiro? Né? Porque a gente sempre projeta a nossa empresa com um cenário ou otimista demais ou o mais provável, né? Agora, o pessimista, a gente nunca projeta. Tipo, não vou vender nada. A gente nunca projeta isso, né? E tem que projetar. Eu conheci um rapaz que ele abriu uma lanchonete na frente de uma universidade. Ele falou, tô feito, né? Vou abrir uma lanchonete na frente de uma universidade. Aí veio o governo e cortou aquele benefício lá de você financiar a faculdade ou de entrar de graça, né? E aí diminuiu demais, porque era uma faculdade que dependia muito, né? A maioria dos alunos é a Uniban aqui em São Bernardo. Então, mudou totalmente. Ele começou a vender nos 50 lanches, começou a vender 20, aquele estoque de lanche, e acabou, né? Então, assim, você não projeta esse cenário pessimista. Então, você Fora tem a pandemia. A pandemia acabou com planos de várias pessoas, né? Então, qual que é o plano B? O que eu vou fazer? Vou procurar emprego? Vou prestar serviço para aquele meu parente, meu amigo, né? A gente tem que ter o dinheiro, uma hora ter, né? São poucas as pessoas que têm o privilégio de ter aí uma renda a mais, né? Uma renda paralela, né? Que ela não precisa se esforçar. Então, realmente é bem desafiador empreender, mas é totalmente... compensa, né? Toda aquela paixão de você estar fazendo pessoas felizes, né? De você estar vendendo o seu produto, o seu serviço. É muito gostoso. Tem que gostar disso, tem que gostar dessa emoção. É isso aí. Ô, Vi, e para a gente fechar, diz para mim o seguinte: como que a gente calcula o preço? Como é que eu calculo o preço do meu produto? Eu acho que isso pode ser uma dúvida de muita gente, porque as pessoas começam e aí ela fala, mas que preço que eu dou para esse negócio? Especialmente quando a gente está falando de prestação de serviço. Eu percebo muito em prestação de serviço. Então, sim, me diz aí, dá um norte para a galera. Exatamente, porque o produto é o preço do mercado, né? Não adianta eu querer vender morango muito acima do que o mercado está vendendo. Então, a gente vai de acordo com o mercado, né? Que é a lei da oferta e da procura. Então, é um preço, né? É o praticado, é o que o mercado pratica. Quando a gente fala de serviços, a gente consegue mudar muito isso, porque envolve muito o resultado daquele serviço para a pessoa, né? Então, quanto melhor o resultado, mais caro costuma ser o produto. Então, se você vai num médico muito bom, a consulta dele é bem mais cara, porque ele é muito bom. Então, o resultado do serviço dele é muito melhor, né? Então, na prestação de serviço é a mesma coisa. Você pode pegar a base de pessoas que fazem algo parecido, mas o que vai direcionar o seu preço é o resultado do seu produto ou serviço mesmo, né? Mas, para você calcular o preço, tem uma conta, tem uma continha para fazer. Só que essa continha é só um preço referencial para a empresa. Então, por exemplo, você está fazendo um preço que o mercado pratica, né? Por exemplo, eu sou terapeuta, e aí a minha consulta é R$150. Eu faço algumas coisinhas, né? Algumas técnicas que eu tenho, e cada consulta é R$150. Aí você vai ver se esses R$150 ele é adequado para o seu negócio. Então, cada terapeuta tem a sua estrutura de gastos. Nenhuma empresa é igual a outra, né? Então, se eu sou uma terapeuta que tenho um escritório, que tem uma recepcionista, que tem um monte de custo fixo, né? Tem a internet para pagar,
tem um monte de coisa, a faxina e tudo mais. A minha estrutura de custos ela é muito alta. Então, talvez 150, o preço está baixo para o meu negócio. Então, talvez esse entre e sai de dinheiro, no fim das contas, eu só estou rodando dinheiro. E eu não estou ganhando muito lucro com isso. Por isso que a gestão financeira ajuda demais, né, nessa organização. Agora, por exemplo, eu sou uma terapeuta que toda vez que eu tenho paciente, eu vou numa clínica e lá eu deixo 30% do valor da minha consulta. Então, já muda o cenário do custo, né? Já muda, eu não tenho todos esses custos, mas eu pago 30% para ela. Então, eu vou fazer uma conta para ver se 70%, né? Se tá bom para mim, se paga o meu custo de vida. Então, o preço, a gente consegue calcular ele, né? Eu tô falando aqui de prestação de serviço, né? Mas quando envolve produto, é muito maior esse cenário, né? Por exemplo, eu faço, difusor de ambiente. Eu tenho que comprar o pauzinho, eu tenho que comprar o tubinho, eu tenho que comprar o aroma, eu tenho que comprar um monte de coisinha. Então, esses valores, eles vão... a gente vai fazer um estudo, né? Então, a gente tem que fazer uma estimativa de receita, uma estimativa de gastos para ver se esse custo aí está adequado, se esse preço está adequado, tá? Eu atendo pontualmente vários empreendedores com essa questão. Tipo, Vivi, eu não sei se meu preço... Os meus clientes estão falando que meu preço está caro. O que eu faço? Eu tô sendo justa? Que a pessoa começa a ficar assim, né? Aí eu falo, não, vamos ver. Vamos olhar para os valores, vamos colocar aqui e a gente vê e fala, olha, se você quiser baixar, o seu Prolabore vai baixar, mas os custos estão sendo pagos, né? Então, assim, você abre um negócio achando que você vai ganhar 5 mil e aí você vai ganhar 2 mil. Então, vale a pena para você? Porque o preço que o seu cliente quer pagar é esse. Mas aí, eu nunca venho com esse cenário de diminuir o preço. Eu sempre venho com o cenário de o que a gente pode fazer para o cliente se sentir satisfeito pagando esse valor. Exato. Então, a gente vai melhorar a experiência com o cliente, né? Para o cliente entender o diferencial e por que está mais caro. Né? Se ele já tem um padrão, às vezes a pessoa já tem um padrão de preço na cabeça, e aí ela quer que seu preço seja igual, né? Tipo, de escola, sei lá, né? Então você já cria uma coisa, mas às vezes sua escola é única, é diferente, tem várias coisas diferentes, então você precisa mostrar para o cliente e ele entender o resultado disso, e ele entender porque ele está pagando mais caro, e até ele indicar para outras pessoas, né? Um serviço muito bom é esse, que as pessoas indicam. Então a gente sempre vai estar trabalhando com essa questão de melhorar aí o preço. E quando o seu serviço é muito bom, o seu preço, o cliente vai querer pagar independente do preço. Sim, porque ele vê retorno, né? É a história de vender valor. É o que eu sempre falo para as pessoas. O que você tem que trabalhar na tua empresa é se diferenciar. Quando você se diferencia, o seu cérebro ele não está mais naquela caixinha do vale tanto. Ele se perde e aí ele fala, eu não sei quanto isso vale, mas eu estou entendendo que deve valer para caramba, porque isso está sendo diferente, está agregando na minha vida, então eu pago pelo valor, por aquilo que eu sinto como uma boa experiência para mim. É muito real isso, Bi. Exatamente. No meu caso, por exemplo, é muito difícil você achar uma consultora financeira para pequenos negócios. Então, quando o cliente, a gente vai conversar, o que tem que rolar é uma empatia. É uma empatia. Rolou empatia, o cliente vai fechar, porque ele não tem nem onde, ele não sabe nem como ele busca essa ajuda, e tem poucas pessoas mesmo que façam isso. Então, na prestação de serviço, conta muito essa questão da empatia, muito. Então, às vezes, tem uma outra pessoa fazendo mais barato, mas ela não é legal, não tem uma relação legal, sabe? Você não fica feliz do lado da pessoa. Então, você tem que ser uma pessoa bem bacana mesmo, né? É uma pessoa agradável para o seu cliente querer ficar mais tempo com você mesmo e pagar aquele preço. Sim. Isso conta muito também. São os nossos diferenciais. Eu falo que o charme de cada pessoa é colocar dentro da sua empresa o seu brilho. Porque só tem uma Vivian, só tem uma Luciana. E aí, se a pessoa se conecta com você, se ela se conecta comigo, é isso. Não vai ter outra Ludiniz. Não dá para fazer, não dá para comparar. E aí que tem o fator de diferenciação mesmo, né? Exato. Então, assim, como que você cuida dos seus clientes, qual a atenção que você dá, e aí a gente consegue entender, bom, então, por esse meu trabalho, o meu valor é esse. E aí a pessoa se conectando, as coisas andam. Show de bola, Vivi. Olha, eu acho que a nossa conversa aqui foi espetacular. Tenho certeza absoluta que vai ajudar muita gente a pensar sobre esse assunto e já começar a fazer as continhas. E, nossa, o ônibus aqui, às vezes, ele faz um barulho doido. Tenho certeza que, a partir do momento que as pessoas começarem a fazer essas continhas, vai vir uma clareza muito grande
E quem quiser procurar a Vi tá aí para ajudar todos os empreendedores e empreendedoras do Brasil, porque ela atende online também, né, Vi? Então dá para ser para o Brasil inteiro, não tem problema nenhum. E a gente está aqui para ajudar as pessoas a terem uma vida mais produtiva sempre. Então, eu quero agradecer, Vi, muito obrigada pela oportunidade, pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, por compartilhar esse conhecimento que eu acho que agrega tanto na vida das pessoas. E a gente deixa aí, né, de presente para as pessoas um convite de entrarem no curso, tanto no seu curso quanto no meu curso, e de a gente conseguir ajudar essas pessoas a transformarem a vida delas, a empresa delas, porque a gente ama fazer isso, né, Vi? A nossa realização é o resultado deles, né, Lu? Então a gente faz de tudo para poder ajudar mesmo. E o conteúdo do fluxo de caixa, vou fazer um conteúdo incrível aí para o pessoal da próxima turma, né? Uma aula bônus, então vai ser bem bacana, né? Quem não tem controle ou quem já tem controle vai conseguir entender o objetivo de fazer aquilo, de controlar o que entra e que sai, né? Para não ficar uma coisa maçante e ser algo muito bacana para você prosperar esse seu negócio. E esquecer essa questão de números, não precisa... Quando a gente quer ter sucesso, a gente quer olhar para essas informações. Essa é a verdade. Então, você não precisa gostar de matemática, não é nada. Você quer saber o rumo que seu negócio está tomando, para poder acertar. Gostoso. É Exatamente, gostoso. É uma delícia. Quando você passa a régua lá no final e você fala, nossa, deu azulzinho em vez de vermelhinho, você fala, nossa, que delícia! Então... E quanto deu de vermelho? Quanto que eu preciso para fazer para ficar azul, né? É isso então, aí. Te motiva a realmente melhorar aí. Seguir adiante. Show de bola, Vi. Maravilha, Lu. Obrigadão você. A gente se fala então. Então, gente, obrigada pela presença de vocês. A gente se vê na próxima live, no próximo vídeo, próximo artigo de blog, podcast ou em algum lugar por aí. Um beijo no coração de vocês e que a vida de vocês seja sempre wonderful. Demais, Lu. Tchau, pessoal. Deixa aqui.